continuidade na nossa série de exercícios de revisão, a gente tem um exercício hoje que vai tratar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Como é que eu vou trabalhar, né, com esse tipo de exercício? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conseguir identificar quais são os assuntos, né, do que se trata o exercício. Então, eu tenho o seguinte enunciado. Em uma oficina de artesanato, 4 artesãs produzem 20 bonecas de pano em 4 dias. Se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Então, quais são os tópicos que estão no meu enunciado? Então, eu tenho artesãs, né? Então, eu vou fazer um quadro para organizar as minhas informações. Então, eu tenho aqui, ó, artesãs é o primeiro assunto, né? Depois eu tenho bonecas de pano, que é o segundo assunto. Então, por aqui, ó, bonecas. E depois eu tenho dias, que eu tenho, né? Para que eu faço esse quadro, né? O que a gente vai ajudar, o que vai acontecer com esse quadro? A gente vai preencher esse quadro. Então, eu tenho aqui, ó, 4 artesãs fazem 20 bonecas em 4 dias. E aí, as outras informações eu vou encaixando de novo, né? Então, 8 artesãs trabalham, se trabalharem, né, 6 dias, eu quero saber quantas bonecas elas vão produzir. Então, a primeira coisa que eu vou analisar aqui, né, ou na hora de resolver, é colocar essa parte aqui, ó, a informação, a coluna que tiver com X, eu vou colocar essa coluna assim, forma de fração, isolada do lado esquerdo, né? E agora? Agora a gente vai fazer a análise para a gente poder saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, toda vez que eu for fazer essa análise, eu sempre comparo as colunas em duplas, né? Então, sempre vou comparar com a coluna que tiver a minha incógnita, que tiver meu X. Então, eu venho aqui, ó. Quanto mais artesãs eu tiver, mais bonecas vão ser produzidas. Então, quando eu falo as duas coisas assim iguais, né? Mais artesãs, mais bonecas, eu tenho uma grandeza que a gente chama de GDP, grandezas diretamente proporcionais, tá? Aí depois que eu analisar isso, eu vou fazer a análise com a outra coluna. Então eu venho aqui, ó, quanto mais dias, mais bonecas serão produzidas. Então, de novo, eu falei as duas coisas iguais, né? Mais dias, mais bonecas, eu tenho também um GDP, uma grandeza diretamente proporcional. O que influencia para mim é saber se ele é diretamente ou inversamente proporcional. Quando eu vou colocar, montar a minha continha aqui, né, a minha equaçãozinha, este lado, essa coluna que está com a incógnita fica do lado esquerdo. Quando eu faço essa análise de GDP ou GIP, é para que a gente possa saber a ordem dessa fração. Então, se ela for GDP, se ela for diretamente proporcional, eu vou copiar os números do jeito que estão. Então, vai ficar 4/8. Aí, essa outra fração aqui, né, essa outra coluna, também eu vou colocar aqui, como ele está em GDP, eu vou colocar do jeito que está. E entre uma fração e outra, eu coloco a operação de multiplicação, tá? Se por acaso eu tivesse uma outra coluna, eu continuaria colocando aqui todas multiplicadas, ok? Então, já montei a minha equação. O que eu vou fazer? Agora eu vou começar a resolver. Antes de resolver, eu prefiro cancelar, simplificar o máximo possível para que eu não precise ficar montando continhas com números muito grandes, né? Então, como aqui é uma multiplicação, em cima e embaixo, nos números que estiverem em cima no numerador ou embaixo, eu posso cancelar. Então, esse 4 e esse 8 é como se eu estivesse dividindo por 4. Então, aqui fica 1, aqui fica 2. O que mais que dá para eu fazer, né?
eu posso fazer aqui, ó, esse 4, vamos pôr um de outra cor aqui, ó, esse 4 com esse 2, eu posso cancelar, isso aqui virou um 2, né? Eu posso cancelar mais um pouquinho aqui, vou fazer de outra cor, pra gente não confundir. Posso cancelar aqui, ó, esse 2 com esse 6, aqui vira 1, aqui vira 3. O que que aconteceu? Vamos organizar aqui, ó. Sobrou 20 sobre x igual. Aqui, ó, nessa fração sobrou só o número 1. E nessa fração sobrou 1/3, né? E aí a gente pode multiplicar assim, não tem problema. Quanto é que vai dar essa conta aqui para mim? Então, se eu multiplicar em cruz, isso aqui vai me dar um x igual a 60. Ou seja, foram produzidas, né, serão produzidas em 6 dias, trabalhando 8 artesãs, elas vão produzir 60 bonecas de pano, ok? Esta parte aqui, ó, eu poderia estar fazendo de outro jeito? Até poderia, vamos fazer aqui, ó. Para quem tem dificuldade, né? O que que eu poderia estar fazendo? Normal, né? Quando eu tenho multiplicação de frações, eu multiplico aqui, ó, em linha, em cima e embaixo com a parte de baixo. Então, ficaria 16 sobre 48. Se eu quisesse simplificar, eu poderia, mas aí eu poderia vir direto também na minha multiplicação em cruz. Então, ficaria 16x igual a 48 vezes 20 vai dar 960. E aí, isolando o x, 960 sobre 16 vai me dar as 60 bonecas do mesmo jeito, tá? Por que que eu prefiro fazer dessa parte simplificada? Que pela parte simplificada eu usei praticamente 3 linhas. E na parte, né, da multiplicação, de frações, tudo, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, o resultado é o mesmo, porém aqui, né, eu tenho um trabalho um pouquinho maior para fazer o cálculo, mas que dá o mesmo resultado, eu posso usar qualquer um dos métodos, certo? Então, esse foi o exercício sobre GDP, e aí no próximo vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre outros assuntos, vamos revisar um outro tipo de conteúdo, ok? Até a próxima então. Tchau, tchau.